esse elemento punitivo era a linguagem oficial do governo. Os piegas versus os empreendedores. No fundo, os preguiçosos, encostados ao Estado, encostados aos subsídios, encostados à legislação laboral. O problema é que esta ideia da sociedade é uma ideia que nem na Conchinchina tem algum fundamento. Não é Portugal. A maioria das pessoas que nos governam não fazem a mínima ideia do país onde vivem. Aliás, o que se compreende, porque tiveram sempre uma vida estufada, não é? Mesmo que medíocre, nem todos, enfim, chegam lá em cima, era muito estufada. Quer dizer, eu costumava às vezes a dizer na brincadeira que nunca precisaram de estacionar o carro. Porque desde o momento em que são assessores, mesmo que no município, têm turista. E, portanto, rapidamente ascendem a uma carreira dentro dos partidos que, evidentemente, não os faz confrontar com coisa nenhuma. Quer dizer, não fazem ideia. Não fazem ideia do que é a vida. Porquê? Porque o controle da sua própria profissão, através do controle partidário, garante carreiras em que efetivamente não é preciso ter mérito profissional, porque nunca se verdadeiramente tem uma profissão, não é preciso ter mérito académico, porque verdadeiramente nunca se faz um curso com princípio e fim, nunca se defronta qualquer espécie de competitividade. Estes arautos da competitividade têm as vidas mais estufadas que existem. Muitas dizem, mas eles trabalhavam em empresas. É treta. Se repararem quais são as empresas, são sempre empresas em que o sucesso da empresa depende das relações com o Estado ou com as autarquias. Empresas que fazem hectares, que trabalham para as autarquias, que fazem aeroportos. Enchem o país de aeroportos para o qual é preciso fazer cursos para uns milhares de pessoas. Evidentemente que isto não é uma vida profissional comum. Isto é outra coisa. Isto é uma extensão em que o acesso ao poder político é que é essencial, quer nos partidos, quer em certos grupos empresariais e em certas empresas. É evidente que, com o ascenso destas pessoas, no PS e no PSD, não pensa que é só no PSD, no PS e no PSD, estas pessoas têm uma ideia completamente vazia do que é o país, que evidentemente sobrevive, porque encontram uma comunicação social que reproduz o mesmo tipo de vício. Eu costumo dizer às vezes na brincadeira, quer dizer, nenhum jornalista devia ir fazer uma reportagem de uma manifestação da CGTP se não souber o que é um torno. E eu tenho quase a certeza que se perguntar o que é um torno, ou a diferença entre um torno e uma fresa, não sabem. Porque não saem do mundo do time-out. No mundo do time-out, eles vão do time-out, e isso é comum entre a geração partidária das Jotas e uma geração de muito jornalismo. Que vivem num gueto social e que são capazes de acreditar que basta comprar umas terras em Castelo Branco, sair daqui para Castelo Branco e ter sucesso na agricultura, quer dizer, sem capital, ou então capital dos pais, mesmo, sem conhecimentos, sem recursos. Claro que de vez em quando há uma pessoa que acerta. Mas a ideia mirífica que está permanente, nós estamos permanentemente a ser bombardeados com um país que não existe. Experimentem um ano depois visitar os ninhos de empresas que propagandearam no dia anterior, inaugurados pelas autoridades. Ninhos de empresas. Tudo, gente muito dinâmica e provavelmente com mérito. Um ano depois praticamente nada daquilo existe. Nada daquilo existe, porque o problema do país é outro. As pessoas do país são outras. A dinâmica do país passa por outros lados. E se a governação se desloca para abstrações mais ou menos utópicas, de engenharia utópica, é evidente que dá torto. Quer dizer, como é que é possível que houvesse surpresa com os números do desemprego? Quer dizer, como é que é possível? Toda a gente dizia que isso ia provocar surpresa com os números do desemprego. Surpresa com o peso sobre a segurança social, reformas antecipadas, de subsídios de desemprego. Mas como é que pode haver surpresa? Uma política que deliberadamente se destinava a abater os sítios que em Portugal agrupavam uma parte significativa do emprego, pequenas e médias, pequenas empresas, muitas familiares, restauração, construção civil e muitas outras empresas deste género, que nós podemos dizer, bom, mas aquilo é um Portugal ultrapassado. Bom, nunca foram à França, nem à Alemanha. Quer dizer, porque empresas daquele género há aos milhares em toda a Europa. E
tem exatamente o mesmo efeito que tem cá, absorver uma parte de desemprego, garantir alguns serviços de proximidade e, evidentemente, tem uma vida económica, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas não é uma característica portuguesa, não é? Nós não temos muitos restaurantes nem muitos cafés, porque as pessoas sabem, quer dizer, o mesmo tipo de sociedade existe na província. Eles fazem lá a ideia do que é a província da Alemanha. Nunca viram um provinciano alemão. O provinciano alemão não é muito diferente de um provinciano português, quer dizer. A televisão alemã também enche aquilo de concursos de bailado, daqueles bailados. Quer dizer, o mundo não é tão diferente como isso. Nós não somos assim tão diferentes. A única diferença é que muitas destas coisas eram mais frágeis e mais recentes, e admito que algumas pudessem desaparecer. Mas não se pode proceder a um programa de rasoura social que, evidentemente, depois não destrói tudo. Porque grande parte dos problemas financeiros hoje da segurança social são já resultado de medidas deste governo, não são coisas que foram herdadas antes, são resultado do incremento do desemprego, da destruição de muitas pequenas e médias empresas e da corrida das pessoas às reformas para ver se conseguem minimamente manter algo. Outro exemplo, e depois como é que o futuro... Reparem o que está a passar nas universidades e o que está a passar nas escolas. Quer dizer, ninguém me pode dizer que o nosso ensino fica melhor com turmas de 30. Só quem nunca deu aulas é que acha que se pode normalmente dar uma aula nos arrabaldes de Lisboa. Os arrabaldes de Lisboa não são fáceis. A uma aula de 30 alunos adolescentes. Quer dizer, experimentem. Experimentem. E é evidente que a degradação de um conjunto de disciplinas, a ideia de uma ideia de dar às disciplinas técnicas uma prioridade, que depois nem sequer na prática é aplicada, a perda de sentido humanista no ensino, com a diminuição das disciplinas de História, Geografia, Filosofia, a degradação do sistema de ensino no secundário, no básico e na universidade, vai agravar um problema estrutural de Portugal, que é a baixa qualificação da mão de obra. Venha-nos explicar como é que no futuro Portugal há de conseguir desenvolver-se com a degradação da qualidade da mão de obra. Portanto, estas questões são questões fundamentais do debate político, porque exatamente vão à essência daquilo que é a argumentação retórica do governo sobre como eles estão preocupados com os nossos filhos e os nossos netos e como nós nos devemos sacrificar os nossos filhos e os nossos netos, coisa que toda a gente de bom coração gosta de fazer. Mas há mais. Há outra herança muito complicada. E essa herança é castradora do conflito social.